Eu sempre numa posição muito anti-sistema. Como assim? Meio contraditório até, ao mesmo tempo que eu queria ter o reconhecimento, eu também tinha minhas críticas à coisa do se vender, aquela coisa adolescente, do rock, da anarquia, do sistema e o caralho, bababá. E isso, na minha cabeça, não funciona bem. Eu tenho muitas crises existenciais por causa disso. E acabo jogando Detonautas, de certa forma, para um caminho mais alternativo, dando não para alguns programas, para algumas pessoas que são muito importantes até hoje. E aí isso vai começando a jogar o Detonautas num lugar que não é nem o mainstream nem o midstream, vamos dizer assim. Sim. A gente fica no meio ali, sacou? Tá. A gente toca em lugares grandes, mas ao mesmo tempo, por não querer fazer determinados movimentos, a gente também não vai pro topo, assim. Mas você fala assim, não tocar, por exemplo, nos programas grandes da Globo, por exemplo, é isso? Por não concordar com algumas coisas? Ou... Não, assim, não é por não concordar, é que, por exemplo, vou contar Porque vocês queriam fazer sucesso. A gente tinha uma coisa que era o seguinte, a gente é rock. Então, por exemplo, a gente foi convidado para fazer um programa de TV na época, e eles deram uma música pra gente que era uma música que não era um rock. E a gente falou, não, isso aí a gente não vai gravar. E aí quando a gente falou isso aí, não, a gente não vai gravar, a gente dá um não pra um programa importante, pra uma pessoa importante, então tá bom, vocês nunca mais voltam aqui dentro. Entendeu? E nunca mais a gente voltou. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente pagou um preço também por ter uma atitude, vamos dizer assim, que hoje eu tenho maturidade pra dizer assim, tudo bem, naquela época eu tinha 20 e poucos anos, eu era mais coração do que propriamente... Mas a música, você lembra qual que era a música? Era uma música de outra pessoa? Cara, na verdade, assim, essa história, eu acho que eu nem não contei essa história em lugar nenhum. Vou abrir essa história aqui pra você. Essa história é bem controversa, porque a gente foi convidado para gravar uma música pro programa do Luciano Huck, que era o H na época? Não, era na Globo já. E era um programa que ele tava fazendo um reality, que era uma galera que ia pra um iate, pra um barco, e lá se conheciam e poderia rolar alguma coisa. Ah, tá. E era uma música do Roberto Carlos. Com Uma Grande Meu Amor por Você, ou uma música, não me lembro exatamente qual era a música, mas era uma música muito famosa do Roberto Carlos. E a gente foi escolhida pra fazer. Pra fazer uma versão. Fazer uma versão. Porra, hoje faria de qualquer jeito. Só que eu não tinha maturidade naquela época. Eu queria ver como vocês iam tirar essa música, cara. Só que naquela época eu tava numa viagem de que eu era rock and roll, de que eu era... Eu não tinha segurança em mim mesmo. Entendi. Pra fazer isso. É uma coisa de vaidade, de infantilidade, de maturidade, o caralho. Aí eu falei não pro Roberto Carlos e pro Luciano Huck. aí é foda, né, bicho? Aí, porra, aí nunca mais a gente tocou no Luciano Huck. Nunca mais. Nunca mais a gente foi no Luciano Huck. Cara. E assim, eu tenho o máximo respeito... Alguém chegou a gravar essa música? Não me lembro, cara, né? Porque eu tava meio desconectado da realidade nessa época. Eu não lembro, não. E acho que assim, o trabalho musical do Roberto Carlos, e ele como um artista do tamanho, do porte que ele eu no auge da minha prepotência, dessa coisa, né, do rock, você falar não pro rei Roberto Carlos é uma coisa meio... Eu meio entendo, insana, porque né? eu tinha muito preconceito até ir num show dele, cara. Não tem como você ter preconceito depois de assistir um show do Roberto Carlos, cara. É uma coisa... É tão foda. Eu nem tinha isso. Porque eu gostava do Roberto Carlos. Ah, você gostava? Gostava. Não, eu tinha aquele negócio. Roberto Carlos é coisa de véia, minha mãe gosta, não sei o quê. Aí eu fui trampar, eu era desenhista, fui fazer um evento da Natura, eu acho que de caricatura, e depois a gente ficou pro show, cara. Eu fiquei impressionado. Eu gostava do Roberto Carlos, porque teve uma fase do Roberto Carlos que eu ouvi muito, ali depois da Jovem Guarda, e tem trabalho foda. Tem. O Roberto Carlos começa a ficar uma coisa mais velha, vamos dizer assim, ali no meio dos anos 80, que aí começa a música do caminhoneiro, música tal, que ele fazia música pra gordinha, música pra mulher, pra tal, não sei o quê. Então ele começa a fazer umas coisas mais que vão pegando um outro público, vamos dizer assim. Aquela obrigação de lançar Mas sempre gostei do Roberto, assim, das músicas do Roberto Carlos e tal. Mas eu era um moleque de 20 e poucos anos, vivendo no rock and roll, achando que a vida era sexo, drogas e rock and roll, e tipo, foda-se o Roberto Carlos e foda-se o Luciano Huck, eu sou do rock.